Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a estudar conosco a Palavra de Deus, a mergulhar naquilo que o Senhor nos ensina para estarmos preparados. Preparados para os tempos finais. E este é o tema do nosso programa de hoje. Tenha o seu coração bem aberto, permita que o Espírito Santo fale com você. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, a Palavra de Deus, nós sabemos que a Bíblia Sagrada é o único livro que tem a história do homem no seu começo, a sua origem, a palavra Gênesis, origem, começo, é o título do primeiro livro da Bíblia. E o último livro no Novo Testamento se chama Apocalipse, também uma palavra grega que significa revelação. A revelação das coisas que serão no final. Então a Bíblia tem o começo e o fim. Entre o começo e o fim, nós temos o tempo presente. Encontramos isto tudo na Palavra de Deus. A Bíblia tem, com absoluta precisão, toda a história da humanidade. A história que já passou, a história que está acontecendo no presente e a história que será no futuro. E hoje vamos estar estudando um pouquinho sobre estes tempos finais, sobre estes sinais. Nós sabemos que estes dias são comparados a Sodoma e Gomorra, comparados à geração antediluviana no tempo de Noé. Tempos difíceis, conforme nos diz o apóstolo Paulo. Vamos ver então o que Jesus nos fala sobre isto. Em Lucas 17, de 26 a 36, nós podemos ler o que Jesus falou. Ele disse assim: assim como foi nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os destruiu a todos. Aqui nessa palavra nós temos alguns detalhes para prestarmos atenção. Primeiro, o Senhor nos fala sobre a que se pode comparar os dias finais. E Ele disse que são comparáveis aos dias de Noé. Nós sabemos que o Senhor disse Ele disse a Noé que o homem estava vivendo em uma dissolução tão grande, em violência tão grande, tão distante da vontade de Deus, que era necessário haver um recomeço. Era necessário que tudo fosse destruído. Era necessário que se começasse tudo de novo. Deus trouxe a Noé a sua palavra. Deus orientou Noé para que ele pudesse construir uma arca, porque Deus faria chover. Deus faria com que arrebentassem, com que subissem dos abismos, das fontes dos abismos, água que cobriria toda a terra. Interessante que recentemente os cientistas descobriram camadas de cristais que cobrem exatamente uma superfície, ou seja, uma camada de água potável, de água doce, abaixo do solo, que chamaram exatamente das águas do abismo, comprovando algo que a Bíblia diz, mas que o homem ainda não tinha descoberto. A ciência ainda não nos tinha mostrado estas águas doces, estas águas potáveis, tão abaixo que promovem o equilíbrio dos mares. É por causa desta camada de água dos abismos, que o mar ele chega só até onde Deus marcou o seu limite. Tudo isto dentro deste equilíbrio. E o Senhor disse que ali, no dilúvio, Ele haveria de abrir as comportas dos céus e abrir as fontes dos abismos. Então foi água demais da conta, como diz o mineiro. Foi muita água
que cobriu a terra. E a arca subiu até a altura do Monte Ararat, 5.000 metros acima do nível do mar. Tal foi o nível que a água chegou sobre o planeta Terra. Mas por que Deus destruiu? O Senhor destruiu por causa da maldade. Nós vemos que quando dois irmãos, filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, foram adorar ao Senhor, Caim pegou do fruto da terra. Não diz que ele escolheu o melhor, não diz que ele buscou fazer a vontade de Deus, apenas diz que ele foi oferecer a oferta dele. Abel pegou o melhor, a melhor ovelha, o melhor que ele tinha para oferecer ao Senhor. E Deus aceitou a oferta de Abel e não a de Caim. Caim fica zangado, fica irado, Deus avisa para ele a respeito do pecado, a respeito das consequências do pecado, mas Caim mata seu irmão. E depois a palavra de Deus nos diz uma frase pequena, mas muito significativa. Diz: e saiu Caim da presença do Senhor. Saiu da presença do Senhor. Ele se casa, tem filhos, e longe da presença do Senhor, aonde ele está? Claro, na presença do diabo. Ele está com as trevas e ele entra num ritmo de trevas. Cidades, civilizações feitas ou crescendo no ritmo das trevas, sem princípios de moral, tudo é permitido e a insegurança, o medo, a violência, a maldade, a imoralidade se instauram de tal modo nos dias de Caim, naquela civilização, naqueles filhos que vêm naquela direção, que Deus disse: temos de destruir a terra, temos de começar tudo de novo, para dar uma nova chance ao ser humano. E veio o dilúvio. E Jesus disse: assim como foi nos dias de Noé, assim será quando o Filho do Homem vier. Jesus cita aqui: comiam e bebiam. Isto aqui fala do prazer do corpo, do culto ao corpo. Isto fala do homem tão animalesco que ele pensa apenas em comer e beber, em dar vazão às suas emoções, em dar vazão aos seus sentimentos, em dar vazão quase a instintos, a coisas tão terríveis que deterioram a imagem de Deus que foi cunhada no homem. Comiam e bebiam. A gente sabe que a pessoa que bebe, um bêbado, ele perde a característica da beleza humana, do raciocínio, da visão, da bondade, do amor. E muitas vezes ele se torna agressivo, ele mata, ele é violento, sem nem saber o que está fazendo. A bebida toma conta dele. A comida, se a pessoa come pelo simples prazer de comer, ela fica com o corpo disforme, vem a enfermidade e aquela pessoa torna-se tão difícil a vida para ela. Comiam, bebiam. Mas ele diz também, casavam-se e davam-se em casamento. Ou seja, esta questão que estamos vendo nos nossos dias, das pessoas estarem casadas, terminam um casamento, entram no segundo casamento, num terceiro casamento, num quarto casamento e assim por diante. Coisas que nós não víamos há anos atrás nas famílias cristãs, hoje com o divórcio, hoje com esse pensamento egoísta entre as pessoas, temos visto as separações e novos enlaces matrimoniais, mas cada um pensando, se não der certo, a gente separa. Esses são os dias de Noé. E as pessoas estavam assim, sem perceber o que estava acontecendo. Então veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será na vinda do Senhor. E aqui também Jesus continua dizendo, o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam, mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. A primeira destruição de toda a terra foi com água. Sodoma e Gomorra, duas cidades ao sul de Israel, ao sul ali no deserto do Negev,
essas duas cidades foram destruídas com fogo e enxofre do céu. Duas cidades. E quais eram as características delas? Comiam e bebiam. Também a questão do corpo em primeiro lugar, da vazão das coisas que satisfazem o corpo. Não importam se são certas ou erradas. Comiam e bebiam, compravam e vendiam. Então a questão do lucro, a questão das riquezas estavam presentes em Sodoma e Gomorra. Plantavam e edificavam. Plantar é muito bom, edificar é muito bom, mas o que o Senhor está dizendo aqui é que dentro da concepção deles não havia nenhuma preocupação espiritual. Não havia nenhuma preocupação em buscar a Deus, em viver a vontade de Deus. A vida em Sodoma e Gomorra, nós vamos encontrar uma vida totalmente libertina. O incesto, o homossexualismo, as perversões sexuais eram o normal daquela civilização. Que para o Senhor tudo isso era abominação. Ou seja, Deus não aceitava de forma alguma. E choveu fogo do céu e destruiu a todos. É o que nos diz a palavra. E o Senhor diz, assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. A recomendação do Senhor é, lembrem-se, a mulher de Ló olhou para trás, olhou para o pecado, olhou para aquelas perversões e ela achou que aquilo era muito bom, o que ela estava deixando, e foi tornada numa estátua de sal. Como você está esperando a vinda do Filho do Homem? Como você está esperando? Assim, só comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, plantando, edificando, vendendo, comprando? Ou você pensa na sua vida espiritual? Vamos orar? Vamos entregar a vida ao Senhor agora? Eu te convido a fechar os seus olhos, curvar a sua fronte. Ore comigo dizendo assim, Senhor, eu preciso de Ti. Reconheço o meu pecado, reconheço que estou longe de Ti, mas eu preciso voltar. Eu me arrependo dos meus pecados e Te entrego a minha vida. Recebe-me, entra no meu coração e dá-me certeza de vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso aí. O mais importante é buscar o Senhor. Que Ele te abençoe ricamente. Que você tenha uma Bíblia, leia, ore e esteja pronto para a vinda de Jesus. Até o nosso próximo programa, se o Senhor nos permitir.